Gente, isso aqui é um mistério muito lindo, eu vou explicar para vocês. Paulo, ele estava demonstrando que é como se Cristo ele fosse o marido, Yeshua, o mensageiro Deus que aparece para Moisés quando vai tirar o povo do Egito. Ele é aquele que vai casar, que vai desposar o Israel que é tirado do Egito ali no Monte Sinai. Ele vai contrair essa aliança. Israel é infiel, o Israel que saiu do Egito e que casou com Deus no Sinai vai se tornar infiel, não obstante Deus haver casado com eles ali. E durante toda a história, Israel por diversas vezes, não só nas núpcias do casamento, não só ali no Sinai, mas por diversas vezes o povo veio adulterando, veio pecando e por vez após vez, reino após reino, liderança após liderança, profeta após profeta, nós vemos que eles repreendiam o povo porque o povo vivia adulterando. Só que Deus está dizendo que Ele não estava dando uma carta de divórcio, mas que a quebra da aliança estava vindo por parte do povo e dos seus pecados. O povo pecou, o povo adulterou e por isso que houve essa separação. Só que você percebe que a lei também declarava que enquanto o marido e a mulher estiverem vivos, ambos estão ligados pela lei. Então, para a mulher casar de novo, e lembra que a mulher aqui é uma figura de Israel, para a mulher casar de novo, era necessário, aqui Israel que eu digo é o povo de Deus, o Israel de Deus, e não falo só dos descendentes da carne, mas aqueles que são de fato Israel, o Israel espiritual, para que pudesse haver uma nova aliança, um deveria morrer. Então Paulo vai dizer para que a mulher fique livre, segundo a lei, para contrair novas núpcias, é necessário que o marido mora. Se ela contrair uma nova aliança antes da morte do marido, ela está em adultério. Mas se o marido morrer, ela está livre para contrair uma nova aliança, novas núpcias, e não renovar a mesma. Você entende por que eu estou falando do mistério, não de uma aliança renovada, mas de uma nova aliança? Então, aqui você vai começar a perceber esse mistério, porque o próprio Deus, o Verbo, o Menra de Deus, que estava no princípio da criação, que encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele era o marido que casou na primeira aliança, mas ele é aquele que vai morrer na cruz, fazendo com que a mulher, a esposa, o Israel, ficasse livre para contrair uma nova aliança. Só que esse Jesus, que é o marido, que morreu, ele vai ressuscitar. E quando a morte acontece, lembra que a gente sempre diz na hora do casamento, até que a morte o separe? Quando a morte acontece de Cristo na cruz, estava morrendo o marido que desposou Israel lá no Sinai. Ele morreu, a aliança foi encerrada, finalizou, acabou. A mulher agora está livre para contrair uma nova aliança. Mas aí o próprio Cristo, o Messias que morreu, ele ressuscita e ele é quem vai contrair a nova aliança com o mesmo povo pela fé, mas agora também incluindo neste Israel da primeira aliança, tanto judeus e gentios que estavam espalhados pelo mundo por meio da fé em Cristo. Então você percebe que o marido que fez a primeira aliança no Sinai é o mesmo que vai casar agora no Monte Sião, só que contraindo uma nova aliança, porque ele morreu finalizando essa primeira aliança e ressuscitou para contrair uma nova aliança com o mesmo povo e incluindo as nações. Por isso que aqui se cumpre todo o mistério de Cristo que a gente tem anunciado, aonde está sendo dito que em Cristo, ele estava unindo judeus e gentios,
derrubando a parede de separação, tornando ambos um só corpo, co-herdeiros e coparticipantes da mesma promessa. Na mesma oliveira você vai ver agora os dois, né? Tanto os ramos naturais, que fala dos judeus, da onde o próprio Cristo e os apóstolos vieram, os patriarcas, todos eles ramos naturais da oliveira, mas também gentios, que éramos estranhos à promessa, mas que fomos enxertados por meio de Cristo e nos tornamos a mesma oliveira, o mesmo povo. Por isso, irmãos, que eu sempre gosto de falar que existe muita teologia errada, principalmente entre os cristãos, mas também entre os judeus. Existe muita teologia errada. Porque eu vou citar alguns exemplos para vocês. Vamos começar falando dos cristãos, daqueles que eram gentios e foram enxertados. Muitos vão pregar uma certa teologia da substituição, como dizendo que a igreja substituiu Israel. Irmãos, isso não é verdade. A igreja, aqueles que creem dentre as nações, estão sendo enxertados por meio de Cristo no Israel espiritual de Deus que sempre existiu desde a primeira aliança. E mesmo muito antes da primeira aliança ser selada, lá no Sinai sempre houve um Israel espiritual. Sempre houve um povo de Deus, mesmo antes da primeira aliança. Então você vai ver que tanto o povo da primeira aliança como os da nova aliança estão se tornando participantes do Israel espiritual de Deus, o povo espiritual que Deus sempre teve desde o princípio. Agora, além da teologia da substituição, que diz que a igreja substitui Israel e que é um equívoco gigantesco, nós temos também a teologia da separação, né, que faz uma dicotomia de povos, dizendo que hoje Deus está tratando com a igreja, a época da graça, a dispensação da graça, mas que Deus vai arrebatar a igreja, porque a igreja é a menina dos olhos, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, porque Deus não vai deixar a noiva ser açoitada na grande tribulação. Então Deus vai arrebatar a igreja, que vai estar lá no céu comemorando bodas de casamento, as bodas do Cordeiro, enquanto Israel vai estar aqui sendo açoitado, vai passar pela tribulação, tem que sofrer, tem que, sabe? E faz uma dicotomia de povos, como se Deus tratasse com uma parte do seu povo, que é a igreja, mas depois Deus vai mudar a dispensação, vai voltar para a dispensação anterior e vai começar a tratar só com Israel. Irmãos, outra teologia completamente errada. Por quê? Porque Deus só tem um povo, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas noivas, Deus não tem duas esposas, Deus só tem um povo, uma noiva. Tá? E esse povo é profetizado por Paulo em Gálatas, em Efésios, em Romanos. Deus está mostrando a transição da lei e mostrando que ele tem um único povo, formado por judeus e gentios que creem em Cristo. Um único povo. Tá? E Deus vai falar sobre os remanescentes. Ele está dizendo que o Evangelho, eu gosto muito da figura de Apocalipse, quando fala das 12 tribos em Apocalipse, porque lá você vê sendo citado primeiro a tribo de Judá, lembra que fala do Reino do Sul, fala aqui do povo judeu, né? A tribo de Judá, e lembra que o Reino do Sul era Judá e Benjamim, e você tinha as outras 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo? Então você vê que o Evangelho começa dessa mesma forma, começa na tribo de Judá, entre os judeus, aqui em Jerusalém, Galileia, Tiberíades, Judéia, toda essa região que a gente visitou nessa viagem. O Evangelho começa sendo pregado primeiro aos judeus, mas também aos gentios, porque depois de Judá vem todas as 10 tribos espalhadas pelo mundo, mas no final você vê que a última tribo a ser citada no Apocalipse é Benjamim, que fazia parte aqui do reino de Judá, o reino de Judá, a casa de Judá, enfim. É como se Deus estivesse mostrando o rumo do Evangelho sendo anunciado, começando pelos judeus, dando a volta ao mundo por meio das 10 tribos e terminando em Benjamim como sendo o último, o remanescente. E assim todo Israel será salvo.
Profeticamente, Deus estava anunciando por meio das 12 tribos o caminho do Evangelho, que sairia daqui, daria volta ao mundo e voltaria para cá. Então todo o Israel de Deus seria salvo. E o Israel não fala apenas do povo carnal segundo a descendência da carne, mas fala do Israel de Deus, enxertados por meio de Cristo e por meio da fé, tornando-se participantes das promessas feitas a Abraão. Esse é o Israel de Deus. Deus tem um povo segundo a carne? Sim, mas para quem são as promessas? Para aquele que é segundo a promessa. Por isso que você vai ver Paulo escrevendo aos Gálatas uma alegoria, usando o que aconteceu no passado como alegoria. Abraão, ele é uma figura de Deus, avançado em idade, ancião de dias. Isaac é uma figura de Cristo. Quando Abraão oferece Isaac em sacrifício e Isaac carrega aquele feixe de lenha, é uma figura do pai, o ancião de dias, oferecendo o Messias, Yeshua, o Cristo em sacrifício, que vai carregar o madeiro sobre a cruz. Você vê que quando Abraão oferece Isaac, é uma figura de Deus entregando o seu filho para a remissão dos nossos pecados. Mas você vê também que Paulo vai usar a alegoria dizendo que as duas mulheres de Abraão, vai falar de Sara, mas vai falar também de Agar, ele diz assim, representam também duas alianças. Agar, ele vai dizer que simboliza a aliança segundo a carne, segundo a vontade humana, que gera filhos como Ismael, filhos para a escravidão. E que, segundo Paulo, ele diz assim, estes não têm herança, nem agora, nem no milênio e nem nunca. Não existe herança para os filhos da carne. Agora, Paulo também vai usar essa figura dizendo que os filhos de Agar, a egípcia, representam também os filhos segundo a primeira aliança, que geram filhos da escravidão, daqueles que saíram do Egito, lembra que Agar era uma egípcia, saíram do Egito, foi concebido, gerou filhos para a escravidão. Por isso que nem todos aqueles que saíram do Egito entraram no descanso, mas morreram no deserto. Você vê que Deus estava demonstrando que a primeira aliança aponta para Agar, a egípcia, que gera filhos como Ismael, segundo a carne, que gera filhos para a escravidão e que não terão o direito à aliança, mas que no tempo determinado vai ser dito, mesmo que é dito lá, lança fora porque eles não herdarão com a livre. Não existe nenhuma possibilidade da gente dizer que Agar vai ser livre, que os filhos que antes eram escravos, segundo a carne, vão herdar promessas. Não, a Bíblia não está dizendo isso, em nenhum momento. Isso são conjecturas e desvio do que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está mostrando para nós é que quem é herdeiro segundo a promessa? Ele vai dizer que é o filho que Deus havia prometido a Abraão. Quem que é o filho da promessa? Isaac. Isaac é o filho da promessa. Só que Abraão é uma figura de Deus, Isaac é uma figura de Cristo. Os descendentes de Isaac é que vão receber a promessa de Deus. Está entendendo isso? Então, quando a gente olha para isso, você vê que Ismael é dito que ele representa a Jerusalém de baixo, que é escrava com seus filhos. Irmãos, vocês não fazem ideia, e todos vocês que me ouvirem, tanto judeus como gentios, vocês vão confirmar o que eu estou falando. Quando você vem aqui para Jerusalém, existe uma religiosidade muito grande. Existe muitos que nem sequer conhecem de fato a Torá, a lei, porque eles vivem no Talmud, nos Midrash, eles vivem lendo muito mais do que ler a lei, a Torá, a palavra de Deus. Eles ficam lendo comentários de rabinos, sabe? E sabe, existe uma religiosidade. Você vê na vestimenta, você vê na conduta, você vê, sabe? E não é isso que Deus estava revelando. Sabe, não é isso, sabe? Então o que eu quero mostrar para vocês é, Deus estava mostrando que a primeira aliança gerou filhos segundo a carne, segundo a escravidão, tá? Mas pela fé em Cristo,
E isso inclui tanto aqueles que fazem parte da primeira aliança, tanto esses judeus, como gentios fazem parte da nova aliança, também com o mesmo noivo que casou lá na primeira aliança. É o mesmo, irmãos. Esse é o mistério sendo anunciado, tanto pelos profetas, como também agora nas epístolas. Então, você consegue perceber quão grande é esse mistério que está sendo anunciado sobre a primeira aliança e a nova aliança? Não uma aliança renovada, mas de fato uma nova aliança sendo contraída, tanto que Paulo ele vai comparar dizendo que Abraão teve 2 mulheres, e ele vai falar daquela que é escrava, que gera filhos carnais, filhos para a escravidão, e que não serão herdeiros, nem agora e nem no milênio, quando Cristo estiver reinando, quando ele vier novamente para estabelecer o reino eterno e se assentar no trono de Davi. Mas Paulo também vai falar de Sara, aquela que era livre e que vai gerar filhos segundo a promessa. Tá? E esses que geram filhos segundo a promessa, Sara vai ser comparada não com a Jerusalém de baixo, mas com a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial. Não mais com o Monte Sinai, que fala da primeira aliança, mas com o Monte Sião, que fala do céu. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer: vós se chegastes não a Jerusalém de baixo, ao Monte Sinai, aonde fumegava, o espetáculo era terrível, até Moisés teve medo, mas ele diz: vocês se chegaram ao Monte Sião, a igreja dos primogênitos, a Assembleia dos Santos, a Jerusalém Celestial, a igreja dos primogênitos, que tem os seus nomes arolados nos céus. Você consegue compreender? É dito ali: vocês se chegaram ao Deus vivo e a Jesus, o mediador de uma nova aliança por meio do seu sangue. Então, é por isso que nós estamos vendo tudo isto. Você vai perceber, eu até vou aproveitar e eu quero ler Hebreus, já que eu entrei nesse assunto, para você entender um pouquinho mais esse mistério. Olha o que é dito em Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente quanto também é mediador de uma superior aliança. Uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele diz: porque se aquela primeira aliança, olha como ele faz menção e uma divisão, uma separação. Ele diz: se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada em lugar para uma segunda aliança. Veja que ele não está falando da mesma aliança, mas de uma nova, de uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui o autor de Hebreus está citando o texto de Jeremias, com o qual a gente começou essa conversa. Ele diz: não segundo a aliança que fiz com os vossos pais no dia em que vos tomei pela mão para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não os atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta, olha só, esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aí ele diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, ele diz: torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Perceba que o autor de Hebreus, que escreve aos Hebreus, ele está falando da primeira aliança que os hebreus conheciam, e ele está falando da nova. Em nenhum momento ele dá margem ou brecha para falar que a primeira aliança ela seria restaurada, ela seria renovada. Pelo contrário, ele está falando que a primeira
estava sendo substituída por uma nova, por uma segunda aliança, com superiores promessas, com um sacerdócio diferente, não mais levítico, mas agora segundo Melquisedeque. E nessa nova aliança estavam sendo participantes dela pela fé e não pelo nascimento. Tanto aqueles que faziam parte da primeira e que creram no Messias e por isso permanecem na oliveira, como também agora aqueles que estavam longe, mas creram e que estão sendo enxertados na oliveira. Perceberam? É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo que o judeu, ele deixa de ser participante da nova aliança quando ele se torna incrédulo. Pela incredulidade, pela falta de fé no Messias, é que muitos foram cortados. Quando diz muito, não a todos. Por um acaso, Deus deixou Israel? De maneira nenhuma. Deus não deixou Israel, Ele continua amando Israel. Agora, o que você precisa entender é que Deus, Ele não rejeitou o seu povo. Jesus veio da tribo de Judá, os apóstolos vieram da tribo de Judá, a igreja primitiva era formada por judeus, o evangelho primeiro foi pregado nas sinagogas. Porventura Deus rejeitou o seu povo? Não. Deus demonstrou e ofereceu a nova aliança primeiramente àquele povo que estava perto. E depois ele começou a demonstrar aos que estavam longe, para que por meio do sangue de Cristo, nós que estávamos longe também pudéssemos ser aproximados aos que já estavam perto e que continuaram, por meio da fé, a serem participantes da nova aliança. Você está entendendo? Deus, a igreja não substituiu Israel e Deus não começou a tratar com uma nova noiva. Deus só tem um povo, o qual vai participar das bodas do Cordeiro quando Cristo vier para estabelecer o reino milenar. Esse é o Israel de Deus que vai estar aqui com Cristo, reinando a partir daqui para todo o mundo. Você está entendendo esse mistério? Então, eu quero terminar só mostrando para vocês algumas coisas bem breves e aí a gente encerra essa nossa conversa de hoje, tá? O autor de Hebreus, ele ainda escreve o seguinte, preste atenção, e aqui eu vou encerrar. Ele diz assim, ó, ora, nós não temos chegado a um monte palpável e ardente, à escuridão e às trevas, à tempestade, ao clamor de trombetas, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse o monte, era apedrejado. Ele diz, na verdade, aqui o autor de Hebreus ele está citando a primeira aliança, quando Moisés, que era o profeta que Deus havia levantado, ele vai celebrar a Páscoa, tirar o povo do Egito, 50 dias depois conduzir até o Sinai, fazer um sacrifício, selar uma aliança com o povo, e o próprio Deus desce naquele monte Sinai com um fogo palpável, línguas de fogo saíam, vozes saíam daquele lugar que eles não conseguiam compreender. Lá a lei foi parar em tábuas de pedra, o sacerdócio que deveria ser sobre o povo, sobre os primogênitos, sobre todos eles, vai acabar sendo resumido a uma tribo levita, né? Os levitas, a tribo de Levi, e cerca de 3.000 pessoas morrem nesse contexto. Não. Sabe, naquele episódio em que Deus desce no Sinai, a Bíblia diz que as pessoas temeram a Deus porque não estavam preparadas. Na primeira aliança as pessoas tiveram medo, ao ponto que até Moisés estremeceu. Mas o autor de Hebreus ele vai fazer um paralelo falando entre a primeira e entre a nova aliança. Volto a dizer, não uma aliança renovada, mas de fato uma nova aliança. E ele vai dizer isto. Na verdade, tal espetáculo era de modo tão horrível lá no Sinai que Moisés disse, eu sinto-me aterrado e trêmulo.
Mas ele diz nós agora. E quando eu digo nós, lembrem que eu estou aqui debaixo de uma oliveira, para que você tenha no decorrer de toda essa mensagem na sua mente que quando eu digo nós, eu estou falando dos ramos naturais que permanecem em Cristo pela fé e dos ramos enxertados que pela fé são aproximados e se tornam participantes e co-herdeiros das mesmas promessas e do mesmo povo. Eu estou falando tanto de judeus como gentios. Ele vai dizer assim, que nós, judeus e gentios, que nos tornamos um corpo por meio de Cristo, ele diz, nós nos achegamos ao Monte Sião. Veja que ele não está falando de Sinai, primeira aliança, ele está falando do Monte Sião, nova aliança. E lembre que Monte Sião é um simbolismo para falar do céu. Ele diz assim, mas nós se achegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, não a de baixo, mas a Jerusalém celestial. A incontáveis hostes dos anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ele diz, a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoado e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Porque ele era o marido que casou lá. E para que pudesse haver uma nova aliança, sem desprezar aquela que havia adulterado, mas tornando participante o povo da primeira aliança e agora o da nova, ele veio, ele morreu, pôs um fim nesta primeira aliança. Por que muitas vezes algumas pessoas chamam de velha aliança? Não é um termo pejorativo, não é para destratar a primeira aliança, não. Mas é porque o autor de Hebreus vai dizer que aquilo que se torna envelhecido está prestes a ser deixado para trás, né? É nesse sentido, tá? Mas, de fato, a primeira aliança, ela agora, nós vamos ver que o cerne da primeira aliança vai estar na nova aliança, porque é o mesmo noivo, é o mesmo Deus, é a mesma palavra, é a vontade de Deus. Então, é dito assim, que nós nos achegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, que por meio do seu sangue, não de animais, não de bezerro, não de carneiros, mas por meio do seu sangue, ele selou essa nova aliança que fala coisas superiores até mesmo ao sangue de Abel. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje? Você percebe que Deus ele está falando sobre um mistério muito profundo que, diga-se de passagem, infelizmente, muitas pessoas não compreendem. E quando eu digo muitas pessoas, eu estou falando de ambos os lados, tanto de judeus como dos gentios, daqueles que antes eram gentios, mas agora foram aproximados do Deus de Israel. Não compreendem esse mistério. É só você olhar para a pregação dos púlpitos nas nossas igrejas. As pessoas não conhecem esse mistério. E por isso que a gente tem muita teologia errada dentro das igrejas. Eu não estou falando aqui de pessoas e nem de sistema religioso, tá? Eu vou citar só para você entender. Dentro da teologia do aliancismo ou teologia do pacto, você vai perceber que existe uma teologia que diz que a igreja substituiu Israel. E não é verdade, irmãos. A igreja não substituiu Israel. A igreja, ela é o Israel de Deus. Na verdade, o termo kahal, se eu não me engano, que é usado para falar de assembleia no Novo Testamento, nós temos aqui termos no Velho Testamento, kahal, que fala da igreja, congregação, assembleia no deserto, e você tem a própria palavra assembleia, que vai falar de igreja no Novo Testamento. Então, quando você compara o hebraico com o grego, você vai ver que existe termos que são usados para falar da igreja na primeira aliança, só que muitas vezes a Bíblia não traduz como igreja. Mas existia a igreja na primeira aliança e existe a igreja na nova aliança. É a mesma igreja, é o mesmo povo, é o mesmo Israel de Deus. Deus sempre teve um único povo, que agora, por meio de Jesus, vai ser formado tanto pelos judeus, aqueles que estavam perto,
como por gentios que eram aqueles que estavam longe, mas que foram aproximados pelo corpo de Cristo, participantes da mesma oliveira. Perceba que a Bíblia não diz que existem duas oliveiras, que Deus tem dois povos, que a figura de Abraão, que Deus vai ter, né, duas mulheres e que as duas vão herdar, que existem promessas. Não, a Bíblia não trata disso. A lei, os salmos, os profetas, as epístolas, toda a palavra de Deus, os evangelhos, Deus sempre esteve anunciando um Israel espiritual. O próprio João Batista e Jesus, quando eles vêm, eles falam sobre isso. João Batista vai dizer assim para os judeus da sua época, fariseus, escribas e tudo mais. Ele diz assim, vocês se dizem judeus, ele diz, mas eu digo para vocês que até destas pedras Deus pode suscitar uma descendência a Abraão. Vocês se dizem filhos de Abraão? Ele diz, das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que João Batista estava dizendo? Que para Deus o que consta não era apenas aqueles que eram segundo a carne, mas segundo a promessa. Jesus, falando com Nicodemos, Jesus vai dizer a Nicodemos, né, que era necessário para ele alcançar a salvação que ele nascesse de novo. Por quê? Ele vai dizer a Nicodemos, porque aquele que é carne, ele diz assim, aquele que nasceu segundo a carne é carne, mas aquele que nasceu segundo a promessa, segundo o Espírito, esse é Espírito. E ele diz, aquele que é carne não pode ver o reino de Deus. Ele diz, mas aquele que é Espírito, esse é aquele que o Pai procura, esse é aquele que pode de fato ver a Deus, que verá a Deus. Esses são os adoradores que o Pai procura, não aqueles que adoram segundo a carne, com sacrifício, com derramamento de sangue, com ofertas de animais. Mas o verdadeiro adorador que o Pai procura não era aquele que adorava em um monte ou que adorava aqui neste monte onde os judeus adoram. Mas ele diz, o verdadeiro adorador que o Pai procura é aquele que é em espírito, aquele que nasceu de novo, aquele que faz parte da promessa, assim como Isaac, filho da promessa. Porque as palavras de Jesus e as palavras de Paulo são a mesma, né? Jesus fala sobre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. O da carne não pode agradar a Deus, aquele que nasceu segundo a carne, mas aquele que nasceu segundo o Espírito, esse pode agradar a Deus. As palavras de Paulo são a mesma quando ele usa a figura, a alegoria de Abraão e as suas duas mulheres. Ele diz que Agar gerou filhos da primeira aliança para a escravidão, segundo a carne. E o que Jesus diz? Os da carne não podem ver o reino de Deus. Eles jamais serão livres. Não existe promessa para a carne. Só que o que você percebe quando você junta as palavras de Paulo, quando ele vai falar de Sara, a livre, e Isaac, os filhos da promessa? Você junta isso com Jesus, as palavras que ele fala a Nicodemos, e você vai ver que está ligado ao novo nascimento. Aqueles que nasceram de novo se tornam filhos de Sara, segundo Isaac, segundo a promessa. São participantes não da Jerusalém de baixo, mas da Jerusalém do alto. Esses é que vão reinar com Cristo na nova Jerusalém. Irmãos, a promessa é essa. Perceba que Deus, ele anuncia a Abraão dizendo que ele deveria sair para fora da sua tenda, olhar para o céu e contar as estrelas, porque a sua descendência seria como as estrelas do céu. Posteriormente, em outras aparições, Deus vai dizer para Abraão, eu multiplicarei você e farei a sua descendência como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Deus estava demonstrando que primeiro Abraão geraria uma descendência como areia, terrena, que pertence a esta terra. E que como Adão, quando morre, volta ao pó da terra. A areia fala do pó da terra.
né? Da qual a Bíblia diz que a serpente se alimentaria do pó da terra. Fala de uma descendência carnal. E todos nós, Deus não está falando aqui de dois povos, não faça essa dicotomia. Todos nós, quando nascemos, somos como a areia da praia do mar. Todos nós nascemos com um corpo carnal, corruptível. Todos nós somos como a areia da praia do mar. Porém, você vai ver que lá no Êxodo, quando o povo está findando os 40 anos do Êxodo no deserto e eles vão adentrar a Terra Prometida, você vai ver que Moisés vai recapitular a lei. Então a gente tem o livro de Deuteronômios e ali, profeticamente, Moisés vai dizer: aquele povo que Deus tirou do Egito se tornou como as estrelas do céu. Eles eram como a estrela do céu? Não. Mas Deus estava profetizando. Para quem conhece a mensagem do último Êxodo, vai entender o que eu vou falar agora. Se você não conhece, entra aqui no meu canal Graça e Conhecimento e digita ali o último Êxodo e você vai entender um mistério tremendo ali também. Quando você olha para o último Êxodo, você vai entender que Deus estava profetizando que Josué, quando ele introduz o povo no descanso, era uma figura, era uma simbologia para o que Cristo, né? Lembra? E Yehoshua, né? Josué e Jesus vêm da mesma raiz, um no hebraico, outro no grego, Jesus, né? Então você tem Josué e Jesus. É o mesmo nome, o Senhor é a salvação. Assim como Josué introduz o povo no descanso, você vai ver, após 120 anos de Moisés, você vai ver que Cristo vai nos introduzir, Yeshua, o Messias vai nos introduzir no milênio, no descanso, porque o milênio sabático, ele é como o 7º dia, só que milenar, aonde Cristo vai nos introduzir no verdadeiro descanso. Se Josué tivesse dado descanso ao povo, não seria necessário que em outro lugar o salmista escrevesse que ainda resta um descanso para o povo. Aquilo era uma analogia, uma figura, uma alegoria, uma sombra que apontava para a realidade quando Cristo vai nos introduzir no verdadeiro descanso. Então você percebe que o que está sendo anunciado é que quando o povo entra no descanso, eles eram como as estrelas do céu. E aqui nós temos uma figura que está apontando para nós. Todos nós hoje éramos como a areia da praia do mar, uma descendência terrena, que quando morre volta ao pó da terra. Mas na ressurreição, e aqui está um mistério anunciado pelos profetas e também pelas epístolas, pelos apóstolos, você vai ver que Daniel diz que depois daquela grande tribulação, como nunca houve, nunca mais haverá, ele diz, haverá ressurreição, e muitos ressuscitarão para a vida, e estes, os sábios que conduziram muitos a Deus, ele diz, resplandecerão como as estrelas. Veja que Daniel está profetizando que aqueles que participam da primeira ressurreição são como as estrelas do céu. Quem não participa da primeira ressurreição continua sendo como a areia do mar, como uma descendência terrena. Paulo vai dizer, quando ele escreve 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição dos mortos, ele diz que uma é a glória do corpo terrestre, como a areia do mar, né? E outra é a glória dos corpos celestes, como as estrelas do céu. E ele vai dizer, assim é na ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios é tudo sobre ressurreição. Ele diz, assim é na ressurreição. Uma é a glória do sol, né? Fala do Pai. Outra é a glória da lua. Outra é a glória das estrelas, que fala daqueles que vão participar da ressurreição. Inclusive, Paulo diz, e até entre estrela e estrela existe diferença de esplendor. Por quê? Porque nem todo mundo vai ser igual no reino de Deus. As pessoas serão diferentes por causa daquilo que fizeram, por causa do galardão, do quanto se envolveram ou deixaram de se envolver. Uns brilharão mais, outros brilharão menos. A glória sobre uns será maior, a glória sobre outros será menor. Por quê? Porque isso está ligado a galardão, que é outro assunto que a gente pode estudar em outro momento.
Mas percebe que a promessa feita a Abraão de resplandecer como as estrelas do céu, de ter uma descendência terrena, fala da descendência segundo a carne, que Paulo fala, são escravos. Inclusive nós éramos escravos, inclusive Nicodemos, se continuasse tendo nascido apenas da carne, era escravo. Mas aí é que vem a promessa de uma descendência como as estrelas do céu. Todo aquele que nasceu de novo, e era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos, todos aqueles que se tornam filhos de Sara, e era isso que Paulo estava explicando aos Gálatas. Ele diz: vocês alcançaram a salvação foi pela lei ou foi pela graça? Foi pela lei ou foi pelo Espírito de Deus na nova aliança? Ele está dizendo assim que nós nos tornamos filhos da promessa como Isaque e descendentes como as estrelas do céu, da Jerusalém do alto, quando cremos em Cristo, quando nascemos de novo. E estes descendentes de Abraão pela fé, que é o que Paulo vai dizer aos Gálatas, aqueles que estão em Cristo, esses são descendentes de Abraão e estes são herdeiros das promessas. Veja que a promessa não são para os filhos da carne, não são para a areia da praia do mar, são para aqueles que vão participar da primeira ressurreição e que na ressurreição serão feitos como as estrelas do céu. A descendência celestial, né, que vai descer com Cristo para reinar com Cristo no milênio na terra. Lembra que Jesus diz, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra? A Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. É isso que está sendo anunciado, esse é o mistério. E vai ser participante deste povo, tanto judeus como gentios. Os ramos naturais que pela fé permanecem em Cristo e os ramos enxertados que pela fé foram aproximados de Cristo e se tornaram iguais, co-herdeiros, coparticipantes da mesma cidade, do mesmo povo, das mesmas promessas, do mesmo patriarca. Está entendendo esse mistério, irmãos? Então, eu vou pedir algo para vocês, tá? Se você compreendeu esse mistério, tá? Se você não compreendeu, no meu canal Graça e Conhecimento tem uma playlist que eu dei o título de O Mistério de Cristo revelado através das duas casas de Israel. Se você entender esse mistério, você vai perceber que Deus em nenhum momento estava falando de restaurar as 12 tribos segundo a carne, segundo o sangue, mas segundo a promessa, tá? Que quando Deus promete a Efraim, dizendo assim, ó, você será uma multidão de nações, Ele diz, eu vou semear você como peixes, você vai se multiplicar como peixes sobre a terra. Isso vai se cumprir quando Jesus chama os apóstolos, que eram judeus, que eram participantes das 12 tribos, e Ele vai dizer, venham após mim que eu farei vocês pescadores de homens. Vocês agora vão pescar homens sobre a terra, aqueles mesmos que se multiplicariam quando as 10 tribos, né, quando o reino de Efraim foi semeado, espalhado no mundo. Ele diz, agora eu vou fazer vocês pescarem eles sobre a terra e vocês vão trazer de volta. E aqui está o mistério que a gente veio conversando no decorrer dessa nossa viagem para Israel. Quando eu falei de Pedro, lá em Jope, quando a gente esteve em Jope, eu falei de Pedro para vocês e do mistério, daquele lençol que desce, como Deus estava anunciando por meio de Pedro, para não considerar comum aquilo que ele havia santificado. E você percebe que o que ele santificou era essa dicotomia de povos, né? O judeu considerava-se como se eles fossem animais puros, kasher, e os gentios eram considerados como animais impuros. Mas Deus está dizendo que agora em Cristo, Ele tornou santo também os gentios pela fé em Cristo. Tá? Você consegue perceber todas essas coisas? É a mesma coisa que eu falei para vocês quando a gente esteve ali em Jope e eu falei sobre Jonas e o evangelho aos ninivitas, né? Que fala dos gentios, fala até mesmo das 10 tribos onde eles vão ser semeados, onde eles vão ser levados para o cativeiro da Síria, cuja capital era Nínive. A gente veio falando sobre vários mistérios
Lá no Getsemane, eu e o irmão Clério da Sion Tour, né, e do canal Viagem na Bíblia, a gente conversou sobre a oliveira e a gente falou sobre isso, né? Aqui no hotel, em Jerusalém, aqui, eu e a professora Raquel, que também é aqui de Judá, de Jerusalém aqui, nós conversamos também sobre Efésios e o mistério de Cristo. Você percebe tudo isso que a gente vem conversando, esse mistério? Se você ainda não compreende plenamente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Em primeiro lugar, tem uma playlist aqui no meu canal, Graça e Conhecimento, que eu chamo ela de O Mistério de Cristo anunciado através das duas casas de Israel, aonde você vê Deus na mesma oliveira, no mesmo povo, você vê Deus unindo os dois. E você vê tanto judeus e gentios sendo participantes da mesma promessa. Entra ali, você vai conhecer mais e quando eu voltar para o Brasil, eu vou aprofundar esse assunto para que você compreenda melhor, com mapas mentais e tudo aquilo que eu sei que você gosta. Porém, eu quero dizer o seguinte para você, tá? Eu quero fazer um convite hoje para você também, quero aproveitar, né? Eu quero aproveitar esse vídeo, é o último vídeo que eu estou gravando aqui em Israel nesta viagem, tá? E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento, tá? Em especial, primeiramente a Deus, tá? Ao Senhor que me deu a graça de poder viajar para cá pela segunda vez. Eu passei mais de 15 anos orando e querendo conhecer esse local, porque caminhar por aqui é caminhar pelas páginas da Bíblia. E diferente do que muitos pregam dizendo que Deus agora tem um novo povo, que é a igreja, não. Deus continua amando esse povo e querendo que todos eles se convertam e creiam no Messias e por meio da fé, aqueles que talvez tenham sido cortados, eles possam ser enxertados novamente na oliveira. Deus rejeitou o seu povo? Não, Deus ama esse povo. E pela fé, Deus deseja que todos eles sejam salvos, assim como nós. Deus deseja que todas as nações cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Então, caminhar aqui é caminhar pelas páginas da Bíblia. A gente se aprofunda, a gente conhece mais. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Deus, obrigado por isso, Senhor. Também quero fazer uma gratidão aqui ao irmão Clério. Não sei se ele vai assistir o vídeo, acredito que sim, espero que sim. Eu quero agradecer ao irmão Clério, a sua esposa, a Rosa, que esteve comigo nas duas viagens e que para mim é uma bênção demais, né? Quero agradecer ao Clério, que já na primeira viagem eu trabalhei muito, eu paguei com o meu suor, mas já na primeira viagem, mesmo em meio às dificuldades, ele me deu um desconto, ele me abençoou, mas que nessa viagem ele abençoou a minha vida e também o canal Graça e Conhecimento, né? Ele abençoou a minha vida, me dando praticamente quase todas as despesas da viagem, sabe? Isso é pela fé, porque quando a gente olha para um negócio, geralmente as pessoas querem lucrar, elas querem ganhar dinheiro, né? Mas eu já conheço o irmão Clério há 2 anos, a gente anda junto, conversa e tudo mais, e eu vejo no irmão Clério um coração que muito mais do que ter o desejo de lucrar com caravanas e tudo mais, ele tem um desejo de fazer com que a palavra de Deus chegue às pessoas, de que pessoas que têm um sonho de viajar para Israel possam conhecer. Eu sei que é difícil para quem está do outro lado da câmera entender o que eu estou falando, mas eu vejo no irmão Clério uma sinceridade muito grande, né? E eu quero manifestar minha gratidão a ti também, né, Clério, se você for assistir, dizendo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo em Jerusalém e de custear, né, as minhas despesas. Por quê? Esse ano eu passei por muitas dificuldades, né? Eu passei por 2 cirurgias da garganta. Talvez vocês não vão ver porque eu vou fazer um corte nos momentos que eu tossi, né? Mas eu passei por 2 cirurgias da garganta, eu tive muitas despesas, não teria condições de viajar para cá, mas eu fui abençoado pelo irmão Clério, que tem um canal no YouTube chamado Viagem na Bíblia e que é dono da agência Sion Tour. Eu fui agraciado. Então eu quero indicar para vocês, se um dia você quiser viajar para Israel, quiser conhecer, você tem aqui um irmão que não vai te deixar na mão,
um irmão que não é como muitas agências que a gente vê mau testemunho, que pegam dinheiro e que não te levam para o lugar, que dão calote. Não, você tem aqui um irmão de confiança, tá? Um irmão de verdade. E além disso, eu quero te convidar, né? Nós temos um projeto aqui da Caravana Graça e Conhecimento para viajar aqui para Israel, tá? Se você quiser conhecer, tem a descrição aqui. Se você quiser participar da caravana que eu, em parceria com o Clério da Sion Tour, estamos montando, poxa, irmãos, eu quero você aqui junto comigo, viajando pelas páginas da Bíblia, conhecendo a parte histórica, mas conversando sobre a parte profética. Na próxima viagem eu quero falar muito sobre o livro do Apocalipse e muitas coisas ligadas à parte profética da segunda vinda de Cristo. Nessa viagem, a gente conversou muito sobre o mistério de Cristo e a união dos dois povos. Na próxima viagem, a gente vai falar muito sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, quando ele veio nesse local para morrer, tirar o pecado de muitos, mas a gente vai falar sobre a segunda vinda, inclusive o tempo da segunda vinda. Eu quero te convidar, se você quiser, para participar da próxima caravana, que vai acontecer em breve, se Deus assim permitir, tá? Onde, de fato, mais uma vez, eu tenho sido abençoado pelo irmão Clério, mas eu quero convidar porque esse projeto é para trazer todos vocês que acompanham o canal, que têm condições, que querem realizar um sonho. Eu vou dizer para vocês, eu aprendi demais e fica esse convite para vocês também, tá? E eu quero manifestar minha gratidão aos irmãos que têm semeado na minha vida. Já que hoje é o último vídeo que eu estou gravando em Israel, eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu viajei pela primeira vez para Israel, eu comprei uma arca da aliança, uma menorá e um shofar, aquele chifre de carneiro. E agora, na última aula que eu dei na virada do ano na igreja, agora a gente está no início do ano, eu dei aula no final do ano, quando eu voltava para casa, eu guardei todas as coisas no carro e quando eu cheguei em casa, havia desaparecido a arca que eu comprei aqui em Israel e havia desaparecido também a menorá que eu usava nas minhas aulas aqui no canal para mostrar para vocês, explicar os mistérios de Deus, né, que estão tipificados na arca, na menorá e tantas outras coisas. Sumiu. E eu fiquei tão triste, eu disse, poxa, eu estou indo para Israel, eu não tenho condições de ficar gastando dinheiro. Os irmãos sabem porque hoje eu vivo pela minha fé numa promessa que Deus fez para mim, em uma profecia, em uma palavra revelada que Deus me deu. Quando eu digo viver pela fé, não é no contexto de que Paulo aplica falando de salvação ou de grande tribulação, como muitas pessoas distorcem a palavra da minha boca. Eu estou falando que eu tomei um passo de fé, uma atitude de fé, né? Então é nesse contexto que eu estou falando de fé. Eu escolhi viver pela fé através de uma palavra que Deus me deu alguns anos atrás. E hoje eu vivo por aquilo que Deus provê, usando a vida de irmãos que fazem parte do grupo de mantenedores, que abençoam a minha vida, que ajudam a pagar as despesas do canal, né? E praticamente eu semeei toda a minha vida na palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Que em tudo Deus tem provido. Eu não teria condições nem de pagar a cirurgia, Deus proveu. Eu não teria condições de viajar para Israel, Deus proveu por meio da Sion Tour, por meio da vida do irmão Clério. Eu não teria condições nem de comprar as coisas. Olha o testemunho que eu tenho. Eu cheguei lá em Jericó, que é um território dentro de Israel, pertencente aos palestinos, e ali tem muitos árabes, né? E lembrando que nem todo árabe, né, nem todo palestino ele é terrorista, como muitas vezes a gente vê na mídia. Existe muita gente boa, né? E eu estive ali em Jericó e eu fui abençoado, eu ganhei a arca ali, né? O dono da loja, ele me chamou, ele disse, Thiago, me acompanha, vem lá que eu vou te levar lá dentro da loja. E ele me deu a arca, né? Ele me deu, gente, é uma alegria muito grande. E eu cheguei aqui em Israel, em Jerusalém, onde eu estou agora, daqui a pouco a gente vai partir para o aeroporto, e eu cheguei aqui e eu comprei a menorá, né? E eu fiz um investimento, não pela necessidade de ter, mas pela didática de poder ensinar os irmãos,
Eu comprei uma menorá e um shofar de novo, aquele chifre de carneiro comprido, eu comprei os dois de novo. A mesma compra que eu fiz na primeira viagem e acabou desaparecendo. Não estou nem culpando a igreja, porque eu confio nos meus irmãos lá da igreja onde eu congrego. Só estou falando isso para ninguém pensar mal, tá? Eu confio nos irmãos, eu sei que não tem a ver com os irmãos. De alguma forma eu perdi, desapareceu, eu não sei. E quando eu cheguei aqui, em Jerusalém, eu fui lá e comprei. E aí um irmão ligou para o Clério e ele disse, olha, pede para o Tiago quanto custou a menorá, porque eu quero ofertar a menorá. Sabe, irmãos, olha a minha alegria, sabe, saber que Deus tem provido em todas as coisas. Proveu a cirurgia, tem provido para a minha vida por mais de um ano. Proveu a viagem, tem provido nos pequenos detalhes. Então, desculpa que agora eu até engasguei, né? Agora eu me emocionei pela alegria que eu tenho de ver como Deus tem sido a minha provisão, né? Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. A minha gratidão é a Deus, porque eu entendo que todas as pessoas que Deus tem usado tem sido uma providência para honrar o chamado que Ele me deu e que eu atendi. Então, muito obrigado a Deus, obrigado ao irmão Clério e a Sion Tour, tá? Eu até indico, se você quiser conhecer, se inscreve lá no canal Viagem na Bíblia, e se um dia você quiser viajar e não for participante da minha caravana, liga aqui para a Sion Tour e eu te garanto, você além de ter um bom preço, um dos melhores preços, você vai ter uma das melhores agências e o melhor atendimento, tá? E eu quero agradecer também daqui de Jerusalém, a você que tem semeado no meu ministério durante todo esse tempo, né? Porque você não só me ajuda a suprir as necessidades de forma voluntária, a suprir as necessidades do canal, como também da minha vida, do chamado, né? E eu creio que todos vocês não estão se tornando participantes apenas desse chamado, mas também dos galardões reservados para tudo isso, né? Para tudo isso que a gente tem feito. Então, desde já, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, semeie ele no coração da sua igreja, de mais pessoas. Envie esse vídeo nos seus grupos para que mais pessoas conheçam o mistério de Cristo. Envia para aquele judeu que você conhece e que muitas vezes não entende a transição de alianças, tá? Envia para aquele irmão da igreja que você conhece e que muitas vezes nunca sequer ouviu, que muitas vezes faz uma substituição ou que faz uma separação e não entende o mistério de Deus, para que a gente juntos possamos crescer entendendo que somos um único povo em Deus, o único povo que Deus tem. Nós somos irmãos, nós devemos andar em comunhão juntos, tá bom? Então um abração e até o próximo vídeo.